O bom e velho Simeão chamou Jesus de Consolação de Israel, e assim ele era. Antes de sua aparição real, seu nome era Estrela do Dia, alegrando a escuridão e profético do sol nascente. Para ele, eles olhavam com a mesma esperança que alegra o observador noturno, quando do topo solitário do castelo ele vê a mais bela das estrelas e a saúda como a portadora da manhã. Quando ele estava na terra, ele deve ter sido a consolação de todos aqueles que tiveram o privilégio de ser seus companheiros. Podemos imaginar quão prontamente os discípulos correriam para Cristo para contar-lhe suas tristezas, e quão docemente, com aquela entonação incomparável de sua voz, ele falaria com eles e ordenaria que seus medos fossem embora. Como crianças, eles o considerariam como seu pai, e para ele cada necessidade, cada gemido, cada tristeza, cada agonia, seriam imediatamente levados, e ele, como um médico sábio, tinha um bálsamo para cada ferida. Ele havia misturado um cordial para cada cuidado deles, e prontamente ele dispensou algum remédio poderoso para aliviar toda a febre de seus problemas. Oh! Deve ter sido doce ter vivido com Cristo. Certamente as tristezas eram então apenas alegrias mascaradas, porque elas davam uma oportunidade de ir a Jesus para que fossem removidas. Oh! Quem dera a Deus, alguns de nós podem dizer, que pudéssemos ter deitado nossas cabeças cansadas no peito de Jesus, e que nosso nascimento tivesse sido naquela era feliz, quando poderíamos ter ouvido sua voz gentil, e visto seu olhar gentil, quando ele disse: Deixem os cansados virem a mim. Mas agora ele estava prestes a morrer. Grandes profecias seriam cumpridas, e grandes propósitos seriam respondidos, e, portanto, Jesus deveria ir convinha que ele sofresse, para que pudesse ser feito propiciação pelos nossos pecados. Convinha que ele dormisse no pó por um tempo, para que pudesse perfumar a câmara da sepultura para torná-la. Não há mais um ossuário para cercar as relíquias da inocência perdida. Convinha que ele tivesse uma ressurreição, para que nós, que um dia seremos os mortos em Cristo, pudéssemos ressuscitar primeiro, e em corpos gloriosos ficarmos sobre a terra. E se convinha que ele ascendesse ao alto, para que ele pudesse levar o cativeiro cativo, para que ele pudesse acorrentar os demônios do inferno, para que ele pudesse amarrá-los às rodas de sua carruagem, e arrastá-los para o alto monte do céu, para fazê-los sentir uma segunda queda de seu braço direito, quando ele os arremessasse dos pináculos do céu para as profundezas mais profundas abaixo. É certo que eu deva ir embora de vocês, disse Jesus, pois se eu não for embora, o Consolador não virá. Jesus deve ir, chorem, vocês discípulos, Jesus deve ter ido. Lamentem, vocês pobres, que devem ser deixados sem um Consolador. Mas ouçam quão gentilmente Jesus fala: Eu não os deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai, e ele lhes enviará outro Consolador, que estará com vocês, e habitará em vocês para sempre. Ele não deixaria aquelas poucas ovelhas pobres sozinhas no deserto, ele não abandonaria seus filhos, e os deixaria órfãos. Embora ele tivesse uma missão poderosa que encheu seu coração e mão, embora ele tivesse tanto a realizar, que poderíamos ter pensado que até mesmo seu gigantesco intelecto estaria sobrecarregado, embora ele tivesse tanto a sofrer, que poderíamos supor que toda a sua alma estivesse concentrada no pensamento dos sofrimentos a serem suportados. No entanto, não foi assim. Antes de partir, ele deu palavras suaves de conforto. Como o bom samaritano, ele derramou óleo e vinho, e vemos o que ele prometeu: Eu vos enviarei outro Consolador, um que será exatamente o que eu tenho sido, sim, ainda mais. Que vos consolará em vossas tristezas, removerá vossas dúvidas, confortará vossas aflições e permanecerá como meu vigário na terra, para fazer o que eu teria feito se tivesse permanecido convosco. Antes de discorrer sobre o Espírito Santo como Consolador, devo fazer uma ou duas observações sobre as diferentes traduções da palavra traduzida como Consolador. A tradução renana, que você sabe que é adotada pelos católicos romanos, deixou a palavra sem tradução e a dá como Paráclito. Mas o Paráclito, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Esta é a palavra grega original e tem alguns outros significados além de Consolador. Às vezes, significa o monitor ou instrutor: eu lhe enviarei outro monitor, outro professor. Frequentemente, significa advogado, mas o significado mais comum da palavra é o que temos aqui: eu lhe enviarei outro Consolador. No entanto, não podemos ignorar essas outras duas interpretações sem dizer algo sobre elas. Eu vos enviarei outro mestre.
Jesus Cristo tinha sido mestre oficial de seus santos enquanto estava na terra. Eles não chamavam nenhum homem de rabi, exceto Cristo. Eles não se sentavam aos pés de nenhum homem para aprender suas doutrinas, mas as tinham diretamente dos lábios daquele que falou como nunca homem algum falou. E agora, diz ele, quando eu tiver partido, onde vocês encontrarão o grande mestre infalível? Eu vos estabelecerei um papa em Roma, a quem vocês irão, e quem será seu oráculo infalível? Eu vos darei os concílios da igreja a serem realizados para decidir todos os pontos complicados? Cristo não disse tal coisa. Eu sou o Paracleto infalível, ou professor, e quando eu tiver partido, eu vos enviarei outro professor, e ele será a pessoa que explicará as Escrituras, ele será o oráculo autoritário de Deus, que tornará todas as coisas obscuras em luz, que desvendará mistérios, que desfará todos os nós da revelação, e vos fará entender o que não conseguiríeis descobrir, se não fosse pela sua influência. E, amados, nenhum homem jamais aprende algo corretamente, a menos que seja ensinado pelo Espírito. Vocês podem aprender a eleição, e vocês podem conhecê-la para que sejam condenados por ela, se não forem ensinados pelo Espírito Santo, pois eu conheci alguns que aprenderam a eleição para a destruição de suas almas. Eles aprenderam de modo que disseram que eram dos eleitos, enquanto não tinham marcas, evidências e obras do Espírito Santo em suas almas. Há uma maneira de aprender a verdade na faculdade de Satanás, e mantê-la em licenciosidade, mas se assim for, será para suas almas como veneno para suas veias e provará sua ruína eterna. Nenhum homem pode conhecer Jesus Cristo a menos que seja ensinado por Deus. Não há doutrina da Bíblia que possa ser segura, completa e verdadeiramente aprendida, exceto pela agência do único professor autoritário. Não me fale de sistemas de divindade, não me fale de esquemas de teologia, não me fale de comentaristas infalíveis, ou doutores mais eruditos e arrogantes, mas fale-me do grande Mestre, que nos instruirá, os filhos de Deus, e nos tornará sábios para entender todas as coisas. Ele é o Mestre, não importa o que este ou aquele homem diga, eu não descanso na autoridade ostentosa de nenhum homem, nem você. Não deveis ser levados pela astúcia dos homens, nem pela prestidigitação das palavras. Este é o oráculo autoritário, o Espírito Santo descansando nos corações de seus filhos. A outra tradução é advogado. Você já pensou como o Espírito Santo pode ser considerado um advogado? Você sabe que Jesus Cristo é chamado de maravilhoso, o conselheiro, o Deus poderoso, mas como o Espírito Santo pode ser considerado um advogado? Suponho que seja assim, ele é um advogado na terra para pleitear contra os inimigos da cruz. Como foi que Paulo pôde pleitear tão habilmente diante de Félix e Agripa? Como foi que os apóstolos permaneceram despreocupados diante dos magistrados e confessaram seu Senhor? Como aconteceu que em todos os tempos os ministros de Deus foram feitos destemidos como leões, e suas testas foram mais firmes que o bronze, seus corações mais severos que o aço, e suas palavras como a linguagem de Deus? Ora, foi simplesmente por esta razão, que não foi o homem que pleiteou, mas foi Deus, o Espírito Santo, pleiteando por meio dele. Você nunca viu um ministro sincero, com as mãos erguidas e os olhos derramando lágrimas, pleiteando com os filhos dos homens? Você nunca admirou aquele retrato da mão do velho John Bunyan? Uma pessoa séria com os olhos erguidos para o céu, o melhor dos livros em suas mãos, a lei da verdade escrita em seus lábios, o mundo atrás de suas costas, de pé como se ele implorasse aos homens, e uma coroa de ouro pendurada sobre sua cabeça. Quem deu a esse ministro uma maneira tão abençoada e uma matéria tão boa? De onde veio sua habilidade? Ele a adquiriu na faculdade? Ele a aprendeu no seminário? Não. Ele a aprendeu do Deus de Jacó, ele a aprendeu do Espírito Santo, pois o Espírito Santo é o grande conselheiro que nos ensina como advogar sua causa corretamente. Mas, além disso, o Espírito Santo é o advogado nos corações dos homens. Eu conheci homens que rejeitaram uma doutrina até que o Espírito Santo começou a iluminá-los. Nós, que somos os defensores da verdade, somos frequentemente advogados muito pobres, estragamos nossa causa pelas palavras que usamos, mas é uma misericórdia que o resumo esteja nas mãos de um advogado especial, que advogará com sucesso e superará a oposição do pecador. Você já ouviu falhar uma vez? Irmãos, falo às suas almas, Deus não os convenceu do pecado nos velhos tempos?
O Espírito Santo não veio e provou que vocês eram culpados, embora nenhum ministro pudesse tirá-los de sua justiça própria? Ele não defendeu a justiça de Cristo? Ele não se levantou e disse a vocês que suas obras eram trapos imundos? E quando vocês quase ainda se recusaram a ouvir sua voz, ele não buscou o tambor do inferno e o fez soar em seus ouvidos, pedindo que você olhe através da vista dos anos futuros, e veja o trono posto, e os livros abertos, e a espada brandida, e o inferno queimando, e demônios uivando, e os condenados gritando para sempre? E ele não o convenceu do julgamento que está por vir? Ele é um poderoso advogado quando ele pleiteia na alma do pecado, da retidão, e do julgamento que está por vir. Bendito advogado! Pleiteie em meu coração, pleiteia com minha consciência. Quando eu pecar, faça a consciência ousada para me dizer isso, quando eu errar, faça a consciência falar imediatamente, e quando eu me desviar para caminhos tortuosos, então defenda a causa da retidão, e peça para eu sentar em confusão, sabendo pela culpa aos olhos de Deus. Mas há ainda outro sentido em que o Espírito Santo advoga, ele advoga a nossa causa com Jesus Cristo, com gemidos que não podem ser proferidos. Ó minha alma! Tu estás pronta para explodir dentro de mim. Ó meu coração! Tu estás inchado de tristeza. A maré quente da minha emoção quase inundaria os canais das minhas veias. Anseio por falar, mas o próprio desejo acorrenta minha língua. Desejo orar, mas o fervor do meu sentimento reprime minha linguagem. Há um gemido interior que não pode ser proferido. Você sabe quem pode proferir esse gemido? Quem pode entendê-lo, e quem pode colocá-lo em linguagem celestial, e pronunciá-lo em uma língua celestial, para que Cristo possa ouvi-lo? Ó sim, é Deus, o Espírito Santo, ele advoga a nossa causa com Cristo, e então Cristo advoga com seu Pai. Ele é o advogado que intercede por nós, com gemidos que não podem ser proferidos. Tendo assim explicado o ofício do Espírito como mestre e advogado, chegamos agora à tradução da nossa versão O Consolador, e aqui terei 3 divisões: primeiro, o Consolador; segundo, o Consolador; e terceiro, o Confortado. Primeiro, então, o Consolador. Brevemente, deixe-me repassar em minha mente, e em suas mentes também, as características deste glorioso Consolador. Deixe-me contar a vocês alguns dos atributos de seu conforto, para que vocês possam entender o quão bem adaptado ele é ao seu caso. E primeiro, observaremos que Deus, o Espírito Santo, é um consolador muito amoroso. Estou angustiado e quero consolo. Alguém que passa ouve falar da minha tristeza, entra, senta-se e tenta me animar, ele fala palavras suaves, mas não me ama, ele é um estranho, ele não me conhece de forma alguma, ele só entrou para testar sua habilidade. E qual é a consequência? Suas palavras correm sobre mim como óleo sobre uma laje de mármore, elas são como a chuva caindo sobre a rocha, elas não quebram minha dor, ela permanece impassível como inflexível, porque ele não tem amor por mim. Mas deixe alguém que me ama tanto quanto sua própria vida vir e implorar comigo, então verdadeiramente suas palavras são música, elas têm gosto de mel, ele conhece a senha das portas do meu coração, e meu ouvido está atento a cada palavra. Eu pego a entonação de cada sílaba conforme ela cai, pois é como a harmonia das harpas do céu. Ó! Há uma voz no amor, ela fala uma linguagem que é sua, tem um idioma e um sotaque que ninguém pode imitar, a sabedoria não pode imitá-la, a oratória não pode alcançá-la, é o amor sozinho que pode alcançar o coração enlutado. O amor é o único lenço que pode enxugar as lágrimas do enlutado. E o Espírito Santo não é um consolador amoroso? Você sabe, ó Santo, o quanto o Espírito Santo te ama. Você pode medir o amor do Espírito? Você sabe quão grande é a afeição de sua alma por você? Vá medir o céu com seu palmo, vá pesar as montanhas na balança, vá pegar a água do oceano e contar cada gota, vá contar a areia na ampla costa do mar, e quando tiver feito isso, poderá dizer o quanto ele te ama. Ele te amou por muito tempo, ele te amou bem, ele te amou para sempre, e ele ainda te amará. Certamente ele é a pessoa para te confortar, porque ele ama. Admite-o, pois, em teu coração, ó cristão, para que ele te console em tua angústia. Mas depois, ele é um fiel consolador. O amor às vezes se mostra infiel. Ó! Mais afiado que o dente de uma serpente é um amigo infiel. Ó!
Muito mais amargo que o fel da amargura, ter um amigo se afastando de mim em minha aflição. Ó! Ai das aflições, ter alguém que me ama em minha prosperidade, me abandonando no dia escuro de minha angústia. Triste de fato, mas tal não é o Espírito de Deus. Ele sempre ama, e ama até o fim um fiel Consolador. Filho de Deus, você está em apuros. Há pouco tempo, você o encontrou como um doce e amoroso Consolador, você obteve alívio dele quando outros eram apenas cisternas rotas, ele o abrigou em seu seio e o carregou em seus braços. Oh, por que você desconfia dele agora? Fora com seus medos, pois ele é um fiel Consolador. Ah! Mas, você diz, temo que ficarei doente e serei privado de suas ordenanças. No entanto, ele te visitará em teu leito de enfermo, e se sentará ao teu lado, para te consolar. Ah! Mas tenho angústias maiores do que podes conceber, onda após onda rola sobre mim, abismo chama abismo, ao barulho das trombas d'água do Eterno. No entanto, ele será fiel à sua promessa. Ah! Mas eu pequei. Então você pecou, mas o pecado não pode te separar do seu amor, ele ainda te ama. Não pense, ó pobre filho abatido de Deus, porque as cicatrizes dos teus antigos pecados mancharam a tua beleza, que ele te ama menos por causa dessa mancha. Oh, não! Ele te amou quando conheceu de antemão o teu pecado, ele te amou com o conhecimento do que seria o agregado da tua maldade, e ele não te ama menos agora. Venha a ele com toda a ousadia da fé, diga a ele que o entristeceu, e ele esquecerá a tua peregrinação, e te receberá novamente, os beijos do seu amor serão concedidos a ti, e os braços da sua graça te abraçarão. Ele é fiel, confia nele, ele nunca te enganará, confia nele, ele nunca te deixará ponto novamente, ele é um consolador incansável. Às vezes, tentei confortar pessoas e fiquei cansado. Você, de vez em quando, encontra um caso de uma pessoa nervosa. Você pergunta, qual é o seu problema? Você é informado, e você tenta, se possível, removê-lo, mas enquanto você está preparando sua artilharia para combater o problema, você descobre que ele mudou de lugar e está ocupando uma posição bem diferente. Você muda seu argumento e começa de novo, mas eis que ele se foi novamente, e você fica perplexo. Você se sente como Hércules, cortando as cabeças sempre crescentes da hidra, e desiste de sua tarefa em desespero. Você encontra pessoas que é impossível confortar, lembrando-se do homem que se trancou em grilhões e jogou a chave fora, para que ninguém pudesse destrancá-lo. Eu encontrei alguns nos grilhões do desespero. Ó, eu sou o homem, dizem eles, que viu a aflição. Tenham pena de mim, ó, meus amigos, e quanto mais você tenta confortar essas pessoas, pior elas ficam, e, portanto, de todo o coração, nós as deixamos vagar sozinhas entre os túmulos de suas antigas alegrias. Mas o Espírito Santo nunca fica desanimado com aqueles a quem ele deseja confortar. Ele tenta nos confortar, e nós fugimos do doce cordial. Ele nos dá um gole doce para nos curar, e nós não o bebemos. Ele dá uma poção maravilhosa para encantar todos os nossos problemas, e nós a afastamos de nós. Ainda assim ele nos persegue, e embora digamos que não seremos consolados, ele diz que seremos, e quando ele disse, ele o faz, ele não deve se cansar de todos os nossos pecados, nem de todas as nossas murmurações. E ó, quão sábio Consolador é o Espírito Santo. Jó tinha consoladores, e eu acho que ele falou a verdade quando disse, consoladores miseráveis sois todos vós. Mas eu ouso dizer que eles se consideravam sábios, e quando o jovem Eliú se levantou para falar, eles pensaram que ele tinha um mundo de insolência. Eles não eram senhores graves e reverentes? Eles não compreenderam sua dor e tristeza? Se eles não puderam confortá-lo, quem poderia? Mas eles não descobriram a causa. Eles pensaram que ele não era realmente um filho de Deus, que ele era hipócrita, e eles lhe deram o remédio errado. É um caso ruim quando o médico confunde uma doença e dá uma receita errada, e assim talvez mate o paciente. Às vezes, quando vamos visitar as pessoas, confundimos suas doenças, queremos confortá-las neste ponto, enquanto elas não precisam de nenhum conforto, e seria melhor deixá-las sozinhas, do que estragadas por consoladores tão insensatos como nós. Mas ó, quão sábio é o Espírito Santo! Ele pega a alma, coloca-a sobre a mesa e disseca-a em um momento,
Ele descobre a raiz do problema, ele vê onde está a queixa e então aplica a faca onde algo precisa ser removido, ou coloca um curativo onde está a ferida, e ele nunca erra. Ó quão sábio é o bendito Espírito Santo, de todo Consolador eu me afasto e deixo todos eles, pois tu és aquele que sozinho dá o consolo mais sábio. Então observe, quão seguro é um Consolador, o Espírito Santo. Nem todo conforto é seguro, observe isso. Há um jovem ali muito melancólico. Você sabe como ele se tornou assim? Ele entrou na casa de Deus e ouviu um pregador poderoso, e a palavra foi abençoada, e o convenceu do pecado. Quando ele foi para casa, seu pai e os outros descobriram que havia algo diferente nele. Oh, eles disseram: John é louco, ele é louco. E o que disse sua mãe? Mande-o para o campo por uma semana, deixe-o ir ao baile ou ao teatro. John, você encontrou algum conforto lá? Ah, não, eles me fizeram pior, pois enquanto eu estava lá, pensei que o inferno poderia se abrir e me engolir. Você encontrou algum alívio nas alegrias do mundo? Não, você diz, pensei que era perda de tempo. Ai! Este é um conforto miserável, mas é o conforto do mundano. E, quando um cristão entra em aflição, quantos lhe recomendarão este remédio e o outro? Vá e ouça o senhor fulano de tal pregar, tem alguns amigos em sua casa, leia tal e tal volume consolador, e muito provavelmente é o conselho mais inseguro do mundo. O diabo às vezes virá às almas dos homens como um falso consolador, e ele dirá à alma: qual a necessidade de fazer todo esse barulho sobre arrependimento? Você não é pior do que outras pessoas, e ele tentará fazer a alma acreditar que o que a presunção é a real garantia do Espírito Santo, assim ele engana muitos com falso conforto. Ah! Houve muitos, como crianças, destruídos por elixires, dados para embalá-los para dormir, muitos foram arruinados pelo grito de paz, paz, quando não há paz, ouvindo coisas gentis, quando deveriam ser despertadas rapidamente. A áspide de Cleópatra foi trazida em uma cesta de flores, e a ruína dos homens muitas vezes espreita em discursos belos e doces. Mas o conforto do Espírito Santo é seguro, e você pode descansar nele. Deixe-o falar a palavra, e há uma realidade sobre isso, deixe-o dar o cálice de consolação, e você pode bebê-lo até o fundo, pois em suas profundezas não há resíduos, nada para intoxicar ou arruinar, está tudo seguro. Além disso, o Espírito Santo é um consolador ativo, ele não conforta com palavras, mas com ações. Alguns confortam com, aqueçam-se e encham-se, sem nada acrescentarem. Mas o Espírito Santo dá, ele intercede com Jesus, ele nos dá promessas, ele nos dá graça, e assim ele nos conforta. Note novamente, ele é sempre um consolador bem-sucedido, ele nunca tenta o que não pode realizar. Então, para encerrar, ele é um consolador sempre presente, para que você nunca precise mandá-lo buscar. Seu Deus está sempre perto de você, e quando você precisa de conforto em sua angústia, eis que a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Ele é uma ajuda sempre presente em tempos de angústia. Eu queria ter tempo para expandir esses pensamentos, mas não posso. A segunda coisa é o conforto. Agora, há algumas pessoas que cometem um grande erro sobre a influência do Espírito Santo. Um homem tolo, que tinha fantasia de pregar em um certo púlpito, embora na verdade ele fosse completamente incapaz de cumprir o dever, chamou o ministro e assegurou-lhe solenemente que lhe havia sido revelado pelo Espírito Santo que ele deveria pregar em seu púlpito. Muito bem, disse o ministro, suponho que não devo duvidar de sua afirmação, mas como não me foi revelado que eu devo deixá-lo pregar, você deve seguir seu caminho, até que seja. Ouvi muitas pessoas fanáticas dizerem que o Espírito Santo revelou isso e aquilo a elas. Agora, isso é um absurdo muito geralmente revelado. O Espírito Santo não revela nada novo agora. Ele traz coisas antigas à nossa lembrança. Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo, tudo o que vos tenho dito. O cânone da revelação está fechado, não há mais nada a ser adicionado, Deus não dá uma revelação nova, mas ele rebita a antiga. Quando ela foi esquecida e colocada na câmara empoeirada de nossa memória, ele a traz para fora e limpa o quadro, mas não pinta um novo. Não há novas doutrinas, mas as antigas são frequentemente revividas. Não é, eu digo, por nenhuma nova revelação que o Espírito conforta.
Ele o faz contando-nos coisas antigas novamente, ele traz uma nova lâmpada para manifestar os tesouros escondidos nas Escrituras, ele destranca os baús fortes nos quais a verdade há muito tempo jaz, e ele aponta para uma câmara secreta cheia de riquezas incalculáveis. Mas ele não cunha mais, pois o suficiente já foi feito. Crente! Há o suficiente na Bíblia para você viver para sempre. Se você superasse inúmeros anos de Matusalém, não haveria necessidade de uma nova revelação. Se você vivesse até que Cristo viesse à Terra, não haveria necessidade de adicionar uma única palavra. Se você fosse tão fundo quanto Jonas, ou mesmo descesse como Davi disse que desceu até o ventre do inferno, ainda haveria o suficiente na Bíblia para confortá-lo sem uma frase suplementar. Mas Cristo diz: ele receberá do que é meu, e vô-lo mostrará. Agora, deixe-me apenas lhe contar brevemente o que o Espírito Santo nos diz. Ah! Ele não sussurra ao coração: Santo, tenha bom ânimo, há alguém que morreu por você, olhe para o Calvário, contemple suas feridas, veja a torrente jorrando de seu lado, ali está seu comprador, e você está seguro. Ele te ama com um amor eterno, e este castigo é para o seu bem, cada golpe está operando sua cura, pelo azul da ferida sua alma é melhorada. A quem ele ama, ele castiga, e açoita todo filho a quem ele recebe. Não duvide de sua graça, por causa de sua tribulação, mas acredite que ele te ama tanto em épocas de problemas, quanto em tempos de felicidade. E então, além disso, ele diz: o que é todo o teu sofrimento comparado ao do teu Senhor? Ou o que, quando pesado nas escalas das agonias de Jesus, é toda a tua angústia? E especialmente às vezes o Espírito Santo retira o véu do céu, e deixa a alma contemplar a glória do mundo superior. Então é que o santo pode dizer: ó, tu és um consolador para mim. Que as preocupações venham como um dilúvio selvagem, e tempestades de tristeza caiam, que eu possa chegar em segurança ao meu lar, meu Deus, meu céu, meu tudo. Alguns de vocês poderiam acompanhar, se eu falasse de manifestações do céu. Vocês também deixaram o sol, a lua e as estrelas a seus pés, enquanto, em seu voo, ultrapassando o relâmpago tardio, vocês pareciam entrar nos portões de pérola e pisar nas ruas douradas, levados no alto nas asas do Espírito. Mas aqui não devemos confiar em nós mesmos, para que, perdidos em devaneios, não esqueçamos nosso tema. E agora, em terceiro lugar, quem são as pessoas consoladas? Eu gosto, você sabe, no final do meu sermão de gritar: dívida! Dívida! Há duas partes aqui: alguns que são consolados, e outros que são os desconsolados, alguns que receberam as consolações do Espírito Santo, e alguns que não receberam. Agora, vamos tentar peneirar vocês, e ver qual é a palha e qual é o trigo, e que Deus conceda que parte da palha possa, esta noite, ser transformada em seu trigo. Você pode dizer: como posso saber se sou um recipiente do conforto do Espírito Santo? Você pode saber por uma regra. Se você recebeu uma bênção de Deus, receberá todas as outras bênçãos também. Deixe-me explicar. Se eu pudesse vir aqui como um leiloeiro e vender o Evangelho em lotes, eu disporia de tudo. Se eu pudesse dizer: aqui está a justificação através do sangue de Cristo livre, dando, grátis, muitos diriam: eu terei justificação, dê-a a mim, eu desejo ser justificado, eu desejo ser perdoado. Suponha que eu assumisse a santificação, a renúncia a todo pecado, uma mudança completa de coração, abandonando a embriaguez e os palavrões. Muitos diriam: eu não quero isso, eu gostaria de ir para o céu, mas eu não quero essa santidade. Eu gostaria de ser salvo finalmente, mas eu gostaria de ter minha bebida ainda, eu gostaria de entrar na glória, mas então eu devo ter um juramento ou dois na estrada. Não, mas, pecador, se você tem uma bênção, você terá todas. Deus nunca dividirá o Evangelho. Ele não dará justificação a esse homem, e santificação a outro, perdão a um, e santidade a outro. Não, tudo anda junto. A quem ele chama, a quem ele justifica, a quem ele justifica, a quem ele santifica, e a quem ele santifica, a quem ele também glorifica. Oh, se eu pudesse estabelecer nada além dos confortos do Evangelho, vocês voariam para eles como moscas voam para o mel. Quando vocês ficam doentes, vocês mandam chamar o clérigo. Ah! Vocês todos querem que seu ministro venha e lhes dê palavras de consolo.
Mas, se ele for um homem honesto, ele não dará a alguns de vocês uma partícula de consolo. Ele não começará a derramar óleo, quando a faca seria melhor. Eu quero fazer um homem sentir seus pecados antes de ousar lhe contar qualquer coisa sobre Cristo. Eu quero sondar sua alma e fazê-lo sentir que está perdido antes de lhe contar qualquer coisa sobre a bênção adquirida. É a ruína de muitos dizer-lhes: agora, apenas creia em Cristo, e isso é tudo o que você tem que fazer. Se, em vez de morrer, eles melhoram, eles se levantam hipócritas caiados de branco e isso é tudo. Ouvi falar de um missionário da cidade que manteve um registro de 2.000 pessoas que deveriam estar em seu leito de morte, mas se recuperaram, e que ele deveria ter registrado como pessoas convertidas se tivessem morrido. E quantas você acha que viveram uma vida cristã depois das 2.000? Não duas. Positivamente, ele só conseguiu encontrar uma que foi encontrada vivendo depois no temor de Deus. Não é horrível que quando homens e mulheres vêm para morrer, eles devem gritar: conforto, conforto, e que, portanto, seus amigos concluam que eles são filhos de Deus, enquanto, afinal, eles não têm direito à consolação, mas são intrusos nos terrenos fechados do Deus abençoado. Ó Deus, que essas pessoas sejam sempre impedidas de ter conforto quando não têm direito a ele. Você tem as outras bênçãos? Você teve a convicção do pecado? Você já sentiu sua culpa diante de Deus? Suas almas foram humilhadas aos pés de Jesus? E você foi feito para olhar somente para o Calvário como seu refúgio? Se não, você não tem direito à consolação. Não tome um átomo dela. O Espírito é um convincente antes de ser um consolador, e você deve ter as outras operações do Espírito Santo, antes que possa derivar qualquer coisa disto. E agora eu terminei. Vocês ouviram o que esse tagarela disse mais uma vez. O que foi? Algo sobre o Consolador. Mas deixem-me perguntar, antes de irem, o que vocês sabem sobre o Consolador? Cada um de vocês, antes de descer os degraus desta capela, deixem esta pergunta solene vibrar em suas almas: o que vocês sabem sobre o Consolador? Ó, pobres almas, se vocês não conhecem o Consolador, eu lhes direi o que vocês devem saber: vocês devem conhecer o Juiz. Se vocês não conhecem o Consolador na terra, vocês conhecerão o Condenador no mundo vindouro, que clamará: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno no inferno. Bem poderia Vitefiel de gritar: ó terra, 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 ouçam a palavra do Senhor. Se vocês vivessem aqui para sempre, vocês poderiam menosprezar o Evangelho. Se vocês tivessem um contrato de vida, vocês poderiam desprezar o Consolador. Mas, senhores, vocês devem morrer. Desde a última vez que nos encontramos, provavelmente alguns foram para seu último lar, e antes que nos encontremos novamente neste santuário, alguns aqui estarão entre os glorificados acima, ou entre os condenados abaixo. Qual será? Deixe sua alma responder. Se esta noite você caísse morto em seus bancos, ou onde você está na galeria, onde você estaria? No céu ou no inferno? Ah! Não se enganem, deixem a consciência ter seu trabalho perfeito, e se aos olhos de Deus, vocês são obrigados a dizer: eu tremo e temo que minha porção seja com os descrentes, ouçam um momento, e então terei terminado com vocês. Aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Pecador cansado, pecador infernal, tu que és o rejeitado do diabo, réprobo, devasso, prostituta, ladrão, assaltante, adúltero, fornicador, bêbado, blasfemador, violador do sábado lista. Eu falo com vocês, assim como com os demais. Eu não isento ninguém. Deus disse que não há isenção aqui. Todo aquele que crer no nome de Jesus Cristo será salvo. O pecado não é barreira, sua culpa não é obstáculo. Todo aquele que, embora fosse tão negro quanto Satanás, embora fosse imundo como um demônio, todo aquele que crer esta noite, terá todo o pecado perdoado, terá todo o crime apagado, terá toda iniquidade apagada. Será salvo no Senhor Jesus Cristo e permanecerá no céu seguro e protegido. Esse é o glorioso Evangelho. Deus o aplica aos seus corações e lhe dá fé em Jesus. Nós ouvimos o pregador, a verdade foi agora mostrada por ele, mas queremos o maior ensinador, do trono eterno. A aplicação é obra somente de Deus.